E aí galera, beleza? Aqui eu vou gravar esse vídeo do Sir Arthur Conan Doyle, que é a terceira vez que eu tô tentando gravar. E esse vídeo deu muito trabalho, que eu tive que pesquisar muito. Eu tive que pesquisar um pouquinho nos livros, né? Procurando no livro aqui um pouquinho da história de Sir Arthur Conan Doyle. As únicas informações que eu tenho aqui são dos livros. Então eu vou fazer uma outra parte, porque eu não vou fazer completo aqui. Vou fazer uma parte 2. E lá eu vou pesquisar um pouquinho na internet. Eu vou pegar as informações da internet também, porque eu faço isso. Eu faço separado as informações do livro e as informações da internet, depois eu pego. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre a vida de Sir Arthur Conan Doyle, um escocês chamado Arthur Conan Doyle, quem se atribui a autoria de todas as aventuras e histórias de Sherlock Holmes, um dos homens mais famosos associados à literatura londrina. Muito embora tenha vivido ali apenas um curto período de tempo, Conan Doyle nasceu em Edimburgo em 22 de maio de 1859, o segundo de 9 filhos, 7 dos quais sobreviveram e chegaram à maturidade. Na infância teve uma vida difícil. Seu pai Charles Lamont Doyle era filho caçula de John Doyle, o famoso caricaturista político. Todos os seus irmãos se destacavam. James escreveu The Chronicles of England, Henry administrou a National Gallery of Dublin e Richard tornou-se muito conhecido pela capa que criou para a revista Punch e por seus desenhos de fadas. Charles, no entanto, seguiu uma carreira muito pouco ambiciosa de funcionário público, situação que acabou perdendo para cair no alcoolismo. Sofrendo de uma grave epilepsia no fim de sua vida, foi internado numa instituição e morreu em 1893. Como a família era pobre, Conan Doyle recebeu uma instrução elementar em casa, administrada por sua amada mãe, Mary. Era de origem irlandesa e, segundo ela, seus ancestrais remontavam à tradicional família Percy de Northumberland, e por intermédio dela, a linhagem dos Plantagenetas. Mary contava para o menino Arthur, seu filho mais velho, histórias de seus ancestrais ilustres. Aos 9 anos, Conan Doyle foi enviado para a escola preparatória jesuíta de Hodler e Lancaster. Hodler era vinculado à escola secundária jesuíta de Stonehurst, para a qual o menino se transferiu 2 anos depois. O tempo que passou nessa instituição não foi particularmente feliz. Ali, seu agnosticismo desenvolveu-se. Ao deixá-la em 1875, ele já não se considerava um católico. Passou ainda mais um ano com os jesuítas em Field Church, na Austrália, antes de retornar a Edimburgo para estudar medicina em uma universidade de 1876 a 1881. Peraí, eu acho que eu falei as datas erradas aqui, então eu vou falar de novo. 1876 a 1881. Em Edimburgo, conheceu o Dr. Joseph Bell, cujas observações e deduções médicas assombravam seus colegas e impressionavam os jovens estudantes. Bell tinha 39 anos quando Conan Doyle começou a frequentar suas preleções. Me desculpe, porque aqui onde eu moro passa moto toda hora, tá? Prestes a terminar o 2º ano, o rapaz foi escolhido por Bell para lhe servir de assistente em sua enfermaria. Isso lhe deu a oportunidade de observar a notável habilidade do médico em fazer rapidamente muitas deduções sobre os pacientes. Em 1892, escreveu sobre isso numa carta a Bell. É sem dúvida que o senhor que devo Sherlock Holmes. E embora nas histórias eu tenha a vantagem de poder inserir o detetive em toda sorte de situação dramática, penso que o trabalho analítico que ele executa não é de maneira nenhuma um exagero. Já alguns efeitos que eu vi produzir no ambulatório, em torno do centro de dedução, inferência e observação que eu vi inculcar, tentei construir um homem que levasse a coisa tão longe quanto possível, ocasionalmente ainda mais. Em sua autobiografia Memórias e Aventuras, publicada em 1924, expandiu-se a esse respeito. Sente então que era capaz de algo mais original, vivido e bem acabado. Gaboial atraíra-me sobretudo pela... Desculpa que fez barulho de mensagem aí.
pela urgidura caprichada de suas tramas. O magistral detetive Poe M. Dupin havia sido um de meus heróis desde a infância, mas poderia eu dar alguma contribuição pessoal? Pensei em meu antigo professor Joy Bell, em seus rostos de águia, em suas maneiras curiosas e extraordinária habilidade em perceber detalhes. Se ele fosse um detetive, certamente reduziria a atividade fascinantemente, mas desorganizada. Há algo mais próximo da ciência exata. Eu experimentaria. Veria se capaz de produzir esse efeito, se aquilo era indubitavelmente possível na vida real. Por que eu não conseguia torná-lo plausível na ficção? Dizer que um homem inteligente é fácil, mas o leitor quer ver exemplos disso. Exemplos como os de Bell nos dava todo dia nas enfermarias. Refletindo sobre isso, Doyle, em seu tempo de estudante de medicina, o Dr. Bell escreveu para a revista Strange Magazine e seus fãs leais de Sherlock Holmes. Só que essa parte que eu vou pular porque é uma parte do Dr. Bell, né? Durante o período em que estudou medicina em Edimburgo, Conan Doyle arranjou vários empregos para ajudar e sustentar a família, inclusive serviço de médico de bordo num veleiro da Groenlândia. Quando um amigo lhe disse que suas cartas eram esplêndidas e que ele certamente poderia ganhar dinheiro escrevendo, Conan Doyle, sempre ansioso para encontrar novas fontes de renda, arriscou-se numa história: O Mistério do Vale Sassasa. Uma invencionista em torno de uma caça ao tesouro ambientada na África do Sul. Tinha forte influência de Poe e Bret Harte, dois de seus escritores prediletos na época. Para sua alegria, o conto foi aceito por um importante período em Edimburgo, chamado Cranber's Journal, que publicou anonimatamente em 1879. A princípio, escrever interessou Conan Doyle como um meio de ganhar dinheiro, mas as dúzias de contos que escreveu nessa fase tiveram pouco sucesso. Da publicação de sua segunda história, American Tale, em 1880, o editor o aconselhou a abandonar a medicina para escrever, mas Conan Doyle estava incerto demais quanto ao seu futuro econômico para dar atenção ao conselho. Após se formar em 1881, aceitou o cargo de médico de bordo numa viagem à costa ocidental da África. Ao retornar, visitou Londres para consultar seus parentes importantes sobre o estabelecimento na clínica ali. Surgiram problemas, contudo, com os Doyle católicos, porque eles se recusaram a transmitir em seu agnosticismo. Voltou para Edimburgo e continuou à procura de oportunidades. Em 1882, um colega de curso de medicina em Edimburgo, Dr. George Turnavine Budge, convidou-se para associar a ele em um consultório de Plymouth. Após o rompimento dessa conturbada parceria, Conan Doyle mudou-se para Southsea e estabeleceu sua própria clínica em 1885. Instalou um paciente chamado Jack Hawkins em sua casa de maneira a supervisionar seu tratamento. O tratamento fracassou e Hawkins morreu sem que nenhuma censura fosse feita ao médico. Depois disso, Conan Doyle passou a zelar pelo bem-estar da mãe e da irmã do paciente, que também morava em Southsea. E em poucos meses, Joe desposou de Louise Hawkins, irmã de Jack, e o apelido dela era Towie. Irmã de Jack, segundo todos os depoimentos, Towie era uma moça meiga, com uma fisionomia aberta e agradável, e cativantes olhos verdes azulados. Conan Doyle descreveu-a como bondosa e amável. O casal teve 2 filhos, Mary Louise e Kingsley, e permaneceu unido até que Louise morreu de tuberculose em 1906. Em 1888, aparentemente inspirado em reuniões a que compareceu em Southsea, Conan Doyle passou a interessar pelos estudos mediúnicos. Anos mais tarde,
Esses estudos passaram a ser seu centro de sua vida e ele muitas vezes apontou esses interesses precoces como uma prova de longos e cuidadosos estudos que fizeram sobre o assunto. Reza a lenda que sua clínica médica em Sotia foi um fracasso. A verdade, porém, é que ele obteve um crescente sucesso. Em suas horas de folga, continuou dedicando-se ao passatempo de escrever histórias, publicando 30 delas em 1879 e 1887. O famoso encontro de Sherlock Holmes com o Dr. John Watson está bem documentado no Estudo em Vermelho, mas o encontro de Conan Doyle com o Dr. Watson permanece na imaginação. Talvez os dois jovens escritores tenham se conhecido em Edimburgo, talvez frequentassem a mesma sociedade literária, ou talvez sua condição comum de médicos tenha levado à mesma conferência. Não resta dúvida, porém, de que se conheceram, porque em 1888, parte das reminiscências do Dr. Watson foi publicada sob a autoria de Arthur Conan Doyle, com o título Estudo em Vermelho. Se Arthur Conan Doyle chegou um dia a conhecer Sherlock Holmes é igualmente incerto, embora seja amplamente um relato que Conan Doyle deu ao ilustrador Sidney Paget, por ocasião de seu casamento, uma cigarreira com a inscrição de Sherlock Holmes, em 1893. Conan Doyle lutara para encontrar um editor para seu modesto livro, depois que 3 o haviam rejeitado. A Hardlock Company de Londres aceitou o manuscrito em setembro de 1886, publicando-o no ano seguinte em seu Britain Christmas anual, para 1887. Essa publicação era uma coletânea de textos de ficção e pequenas peças de ocasião que haviam sido fundada em 1867 por Samuel Oshar Baton, editor e marido de Mr. Baton. Miss Burton é uma mulher, tá? O famoso livro de receitas, o anuário, custava um shilling. Shilling é o dinheiro de Londres, para quem não sabe. Saiu com uma capa vermelha, branca e amarela, que representava claramente o vilão de Estudo em Vermelho, aquecendo uma seringa à chama de uma lamparina pendente. O volume esgotou-se rapidamente, embora isso tenha se devido mais à sua reputação do que ao conteúdo. Em 1888, a história foi publicada numa edição separada com ilustrações do pai de Conan Doyle, Charles Conan Doyle. Após a aceitação do Estudo em Vermelho, por cujos direitos recebeu apenas 25 libras, certamente a serem divididos com o Dr. Watson. Conan Doyle escreveu O Mistério de Clover, seu primeiro romance publicado. Ele apareceu primeiramente no Pall Mall Bowley e na Pall Mall Gazette, em folhetins, formato que havia sido amplamente popularizado por Charles Dickens. Publicado em 1888, Clover, que Conan Doyle considerou imaturo, não estava entre suas obras favoritas. Fortemente inspirada nas experiências do autor em Edimburgo, usava os romances de suspense de Wilkie Collins como modelos. Após concluí-lo, Conan Doyle ocupou-se de um romance histórico, Micah Clarke, que apareceu em formato de livro em 1889. O livro foi um sucesso comercial e Conan Doyle a considerava a primeira pedra angular sólida representada para algum tipo de reputação literária. Como resultado, conseguiu a publicação de vários volumes, reunindo contos e suas publicações anteriores. Em 1889, encontrou tempo também para preparar sua publicação, The Thing of Years, romance que iniciara em 1884 e para escrever esse livrinho por encomenda de J.M. Soultrack, agente de Lipscott Magazine, da Filadélfia. Uma carta escrita em 1890, escreveu para Shoulders: minha história se chamará The Sign of the Six ou The Problem of the Shoulders. Você disse que queria um título provocante. Darei a Sherlock Holmes
de Estudo em Vermelho. Mas alguma coisa para desvendar, como Estudo em Vermelho, tiveram uma tiragem limitada. Os Signos 4, título sob o qual essa obra veio a ser finalmente publicada, foi a apresentação de Sherlock Holmes aos Estados Unidos e logrou algum sucesso. Foi publicada em forma de livro mais tarde, ao mesmo ano, e depois da publicação da primeira série de histórias de Sherlock Holmes na Strange Magazine, em 1891, tornou-se a best-seller. No final de 1890, no entanto, Conan Doyle chegou à conclusão de que atingiram uma estabilidade profissional e doméstica. Num impulso compelido pelo anúncio de um novo tratamento de Robert Koch para a tuberculose, ironicamente a doença que cometera sua mulher naqueles anos, viajou a Berlim para assistir às demonstrações do tratamento com seus próprios olhos. A caminho conheceu um médico especialista em dermatologia que o convenceu a especializar-se. 2 dias depois anunciou o fechamento de sua clínica em Soucia e partiu a toda pressa para Viena para estudar oftalmologia. A viagem foi um fracasso, uma vez que se viu incapaz de compreender o suficiente das preleções do alemão para se beneficiar das informações. 2 meses depois partiu com Louise numa longa viagem de férias, retornando a Londres na primavera de 1891. Ali alugaram aposentos em Montague Place, enquanto Conan Doyle procurava um consultório médico conveniente. Acabou encontrando em Upper Limon Street, número 2, mas para a felicidade dos futuros leitores, em toda parte descobriu que não tinha nenhum paciente. Os planetas literários, ao contrário, estavam se alinhando. Em janeiro de 1891, um editor chamado George Nels concebeu a ideia da Strange Magazine News para alcançar notável sucesso com um jornal semanal intitulado Cheap Beats. Pretendia criar uma revista britânica no estilo da norte-americana Harper's Screen. Queria uma revista com ilustração de cada página, mas logo alterou seu plano para ilustração, página sim, página não. Além disso, decidiu que a revista deveria ser completa em si mesma, cada mês com um livro. Isso significa que, em vez dos folhetins que as outras revistas precisavam, a Strange publicaria contos internos. A ideia de News funcionou bem imediatamente. O primeiro volume vendeu 3.000 exemplares, recorde que nenhuma outra revista britânica ou não se aproximava. Uma história de Conan Doyle, The Beast of Lost Silence, saiu num dos primeiros números. E aí, galera, eu acho que eu vou encerrar por aqui, porque eu já falei demais, né? Eu acho que já vou estar até cansando vocês e o vídeo já tá quase batendo 20 minutos. Então, obrigado por você quem assistiu, e se você não assistiu, então pelo menos deixa o like, se inscreve aí, porque aí eu vou, você vai me dar uma ajuda pra eu continuar a fazer isso aqui, ó, continuar a pegar um conteúdo e trazer o que eu posso trazer sobre ele. Se você deixou o like, se inscreveu, obrigado. Falou.